Olá, pessoal! Bem-vindos ao Batistenha. Eu sou a Iva E eu sou o Joselito. e hoje, a pedido da nossa amiga Célia Guimarães, nós vamos trazer para vocês como nós desidratamos as nossas ervas. Então, nos acompanhe. Um abraço especial para você, viu, Célia? Pessoal, para fazer as nossas ervas desidratadas, a Iva já preparou aqui, olha só. Como é que a gente vai fazer, irmão? Olha, esses aqui são os orégãos que o Joselito colheu lá do quintal. Eu já amarrei, né? E nós vamos pendurar, essa é uma das maneiras que nós desidratamos aqui. Vamos pendurar na janela, como aqueles que estão ali, que já estão desidratados, pronto para serem colocados no vidrinho, né? O outro método vai ser no forno, né? Então, eu já lavei, já sequei a salsinha, o coentro, né? E aqui também tenho cebolinha, que já piquei, né? Aqui eu tenho alecrim e algumas folhinhas também do orégano que estavam despencadas, que não davam para pendurar. Então, isso nós vamos colocar no forno. Para início, eu vou colocar meu forno para pré-aquecer. É o mínimo possível para você colocar aí no seu forno, no mínimo possível. No meu caso aqui, o meu já tem. Meu forno fala aqui para desidratar, tem um que é 150, mas eu vou colocar aqui perto para começar, que no meu forno a temperatura para desidratar é 150. Lembrando que nós estamos nos Estados Unidos, viu, gente? No Brasil não pode ser 150. Vamos fazer. Então, para isso nós vamos descartar a parte do talo. Como eu uso o talo em sopas e outras coisas, eu já vou cortar e já deixar para congelar já cortadinho. Então, essa é a parte que nós vamos desidratar. Não tem problema se ir um pouco do talo, mas não precisa ser muito, né? Então, nós vamos colocá-la assim, mas o mais soltinho possível, para elas não ficarem muito agarradinhas umas nas outras, para desidratar bem quando tiver no forno. Olha, pessoal, já tá aqui, já cortei o coentro tudo, e agora eu vou fazer o mesmo com a salsinha, antes da gente colocar no forno. Eu aconselho vocês a não jogarem fora os talos, porque tem muito valor nutritivo aqui. Então, você pode usar para fazer o suco verde, por exemplo, a salsinha você usa muito no suco verde. O cilantro eu uso muito no molho em peixes, em sopas, até no feijãozinho aqui em casa, nós usamos o coentro. Olha, pessoal, já tá tudo prontinho aqui no jeitinho de levar ao forno. Então, eu vou colocar, imagino mais ou menos uns 10 minutos, mas a cada 2 minutos eu vou dar uma viradinha nelas para soltar, para não ficar agarrada. A gente tem que tomar muito cuidado para não queimar, porque nós queremos somente retirar o líquido. E o segredo é mesmo, quanto mais sequinho tiver, melhor é para fazer mais rápido, tá bom? Então, nós vamos lá. Vai depender de cada forno, mas eu vou colocar assim, por exemplo, esse é a salsinha.
Vou mostrar pra vocês, olha. O alecrim e o orégano já tá pronto, ó. Tá craqueando, né? Os outros ainda não, vou ter que deixar mais um pouco. Já passaram-se 20 minutos, eu tirei esse porque eu não queria que ficasse muito torrado. E os outros continuam no forno. Olha, pessoal, já tá pronto. Olha, pra ver se você consegue escutar. Uma coisa que eu percebi é que o coentro fica escuro e a salsinha fica verdinha. Mas tá bem sequinha, ó. Já tá prontinha pra gente colocar na nossa embalagem. Você pode colocar em embalagens de plástico ou de vidro. Eu prefiro guardar tudo em embalagem de vidro. Então, eu vou colocar nos vidrinhos. Vamos lá? Salsinha vai dar 2 embalagens, ó. Então, nós temos 2 de salsinha. Olha, gente, lembrando que as pontinhas que eu cortei, os talinhos, eu vou congelar, né? Pra usar em sopas, em sucos e outras coisas. Feijãozinho. Ok, o coentro também já tá pronto. E só estamos esperando a cebolinha que tá demorando um pouquinho mais. Ok, o que demorou um pouquinho mais foi a nossa cebolinha, que no meu forno demorou mais ou menos 35 minutos. Mas como eu disse pra vocês, depende de cada forno. O meu tem as partes branquinhas, porque eu não coloquei só a parte verdinha, eu coloquei a branquinha também. Olha, e tudo secou muito bem. Agora vamos colocar no vidrinho. E tá pronto as nossas ervinhas. Então, nós temos aqui cebolinha, salsinha, coentro, alecrim e orégano. Eu tô preparando tudo pra gente fazer um tempero para carnes. Eu vou também desidratar a cebola e o alho. Vou fazer o alho e a cebola em pó. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo, deixa aí no comentário que eu posso mostrar pra vocês como nós fizemos. E depois nós vamos fazer o tempero para carnes. Então, pessoal, tá aí uma das formas que você pode conservar os seus produtos, né? As suas ervas que você tem na sua horta por mais tempo, né? Então, fica aí a dica. Muito obrigado por você nos acompanhar aqui no Batisten Homestead fazendo essas ervas desidratadas. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu like aí pra gente. Se você está gostando do vídeo, compartilhe o vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou o Joselito. E eu sou a Iva. E até mais.